Olá a todos, bem-vindos aqui ao Maio. Nós hoje vamos colocar, tintim por tintim, o que é que se passa com a proposta de contrarreforma laboral, esperando que este esclarecimento profundo permita evitar o autêntico descalabro que está na frente de trabalhadores ferroviários, enfermeiros, camionistas, logística, alimentação, segurança privada, Auto Europa, subsidiárias, todos. Tenho comigo o advogado António Garcia Pereira e também sócio do jornal Maio. António, vamos por partes. Comecemos por esta questão da sindicalização. O que é que esta proposta diz em relação à possibilidade de sindicalizar trabalhadores em empresas onde eles não estão sindicalizados ou não estão sindicalizados formalmente, como é o caso de trabalhadores precários que não quiseram dizer que estavam sindicalizados e, portanto, o desconto da cota não foi feito diretamente na folha de salário? Bom, esta proposta mostra que o grande capital sabe bem que para os trabalhadores a união faz a força e, portanto, desenvolve um ataque de grande escala à organização e à luta coletiva, com a limitação do direito à greve e também a limitação da atividade sindical. O que esta proposta vem dizer é que as organizações sindicais deixam de poder exercer atividade, designadamente de propaganda das suas posições, de apelo à sindicalização, nas empresas onde formalmente não há trabalhadores sindicalizados. E, portanto, quer naqueles em que ainda os sindicatos estão a procurar captar novos sócios, quer naqueles em que eles existem, mas não podem existir à luz do dia por causa das retaliações, os sindicatos, se esta proposta passa, ficam impedidos de exercer a ação sindical. Isto é um ataque de morte aos direitos dos trabalhadores, porque sem liberdade sindical não há resistência. Nenhum direito. Logo associado a este vem, por exemplo, o ataque ao direito à greve, impondo serviços mínimos que são na prática serviços máximos. Exatamente. O direito à greve é um direito fundamental. Qualquer limitação está sujeita a princípios constitucionais de necessidade, adequação e proporcionalidade. Sempre foi assim, mesmo com o regime que está hoje em vigor dos serviços mínimos. Como o grande capital não gosta de algumas das deliberações dos tribunais arbitrais, o que decidiu fazer foi, por um lado, alargar os setores onde passa a haver serviços mínimos, com exemplos que chegam a ser ridículos se não fossem graves, como, por exemplo, o alargamento a todos os setores de distribuição alimentar, o que significará, como eu tenho dito, pipocas e gelados também estão abrangidos, por um lado, e, por outro, impondo sempre a existência de serviços mínimos, o que significa dizer aos tribunais arbitrais que hoje são encarregues de definir os serviços mínimos e que já muitas vezes definem serviços máximos, a passarem a definir sempre serviços máximos. António, uma empresa como a TAP, ou de transporte de mercadorias, no caso dos camionistas, pode, por exemplo, abrir uma rota nova e contratar trabalhadores que não são da TAP. Esse é outro dos aspectos particularmente graves deste anteprojeto, porque faz uma aposta muito forte na precariedade, na ainda maior precariedade contratual. Aumenta os períodos de tempo dos contratos a prazo, de 2 para 3 anos nos contratos a prazo certo e de 3 para 4 nos contratos a termo incerto, mas passa a admitir, pasme-se, que o simples início de uma nova atividade, mesmo numa empresa com mais de 250 trabalhadores, seja fundamento para contratar toda a gente que está ligada a essa nova atividade, ou supostamente ligada a prazo, e mais grave ainda do que isso, em meu entender, é a regra que determina que é fundamento para contratar a termo quem nunca teve um contrato permanente. Portanto, pode haver um trabalhador durante 15 anos a ter contratos a termo, cada vez que chega à altura de ser contratado, o facto de ter estado nos 14 anos anteriores em contratos a prazo é um fundamento legal para ter um novo contrato a prazo, precários durante 20 anos. Além da mentira despodurada e desta proposta ser totalmente anticonstitucional, uma vez que ela nunca foi levada a programa, ela não foi aprovada, ela não foi levada a sufrágio universal, o governo ocultou propositadamente de todos os portugueses esta proposta e, portanto, ela não tem qualquer validade do ponto de vista legal, não foi aprovada por nenhum eleitor porque ela não foi levada a eleições, não foi discutida como programa político. E eu recordo lá para casa que a Constituição tem uma figura de mandatos revogáveis, ou seja, um executivo que não cumpre aquilo para que foi eleito tem que deixar de ser executivo, ou não pode levar a cabo um programa o qual não foi sufragado. Senão calciona-se a fraude eleitoral, que significa exatamente captar os votos dos eleitores
dizendo que está mentira. fazendo uma coisa e fazendo outra, e portanto Claro. recorrendo à mentira e à fraude. Exatamente. Além disso, vão passando outras mentiras nesta proposta, como comprar férias. Não é nada disso. Não é nada disso. O que a lei permite é que o trabalhador tenha, eventualmente, mais 1 ou 2 dias de faltas justificadas, mas não remuneradas, que é, aliás, a mesma lógica no caso da figura do luto gestacional. O pai cuja companheira abortou e, portanto, que tem direito a um período de luto gestacional. Até aqui o pai tinha um período também de luto gestacional. Esta nova proposta de lei termina com isso e diz ao pai que, se quiser, meta uma licença de assistência à família, que é um período de licença não remunerada. Eis a famosa compra de férias, é poderem faltar 2 dias e não receber rigorosamente nada por isso. Esta é a visão de verdade do governo da Spino Viva. Bom, há mais neste pacote. Um dono de uma empresa de segurança privada, de uma cantina, de uma limpeza, pode declarar falência e ir ao lado abrir outra empresa igual, contratar os mesmos trabalhadores como se eles nunca tivessem trabalhado para si. Pior do que isso ainda, relativamente àquelas empresas, por exemplo, as cantinas e os refeitórios, os restaurantes e bares dos aeroportos, as cantinas de uma universidade, uma empresa de segurança que faz serviços, por exemplo, numa empresa grande como a Galp, e que presta esses serviços na base de um concurso, público ou privado, terminado o prazo do concurso. Se fosse outra empresa a ganhar esse concurso, a atual lei, na sequência de uma luta muito importante dos trabalhadores desses setores, da segurança, da alimentação, da limpeza, a nova empresa era obrigada a herdar, entre aspas, os trabalhadores com a sua antiguidade, com os seus vínculos permanentes, com os seus salários. Agora não. Disfarçadamente, o anteprojeto revoga o número 10 do artigo 285 do Código, ninguém dá por isso, e o que isso significa é que agora uma empresa dessas chega ao fim, os trabalhadores vão para a rua e a nova empresa vai propor aos trabalhadores que venham trabalhar para ela, pode até ser uma empresa de trabalho temporário, como é muito frequente, com vínculos precários, antiguidade zero e os salários a metade. Continuamos no rol de barbárie social. O horário de trabalho vai passar, na prática, a ser de 50 horas semanais se este projeto for aprovado. Por via do mecanismo do chamado banco de horas, que é um truque para, no fundo, fazer os trabalhadores trabalharem mais, mas não receberem essas horas a mais como trabalho extraordinário. Portanto, o que o Código passa a prever, isso tinha sido inicialmente previsto no Código de 2003, depois tinha sido revogado, é que, por um mero acordo, e já lá vou dizer o que é esse acordo, um trabalhador pode ser obrigado a fazer 50 horas por semana, mais 2 horas por dia, e depois essas horas são compensadas ou por pagamento em singelo ou por horas que ele não presta noutras alturas de baixa de atividade. E o acordo pode consistir simplesmente em o trabalhador entrar ao serviço da empresa, que tem um regulamento onde se prevê o banco de horas individual, e ele não manifestar por escrito, no prazo de 21 dias, a sua oposição. Há o consentimento tácito ao regulamento e, portanto, está encontrada a maneira mágica e fraudulenta de obter um pseudo-consentimento do trabalhador. E atenção que estas 10 horas a mais que entram como horário regular não são pagas como horário extraordinário. Não são pagas, porque são compensadas ou por pagamento em singelo, ou o que é mais frequente é com horas em períodos em que há menos atividade e, portanto, o patrão pode dispensar os trabalhadores mais cedo. Um trabalhador da Auto Europa, da Ferrovia, da Vistian ou de outra empresa vai, porventura, e é altamente provável que deixe de estar sujeito a um contrato coletivo de trabalho e fique sujeito à Lei Geral do Trabalho mais desfavorável. Sim, porque na senda do que o Código de 2003 já tinha vindo fazer, este Código aumenta significativamente as possibilidades de caducidade, isto é, de terminar, de chegar ao fim o contrato coletivo que existe. E como deixou de existir uma norma que vinha desde o tempo do fascismo, pasme-se, que dizia que um contrato coletivo de trabalho vigorava enquanto não fosse substituído por outro, se opera a caducidade do contrato que existe e não foi criado o outro, entretanto, os trabalhadores ficam no vazio e sujeitos simplesmente à Lei Geral do Trabalho. E, por outro lado, é preciso dizer também que,
como se mantém o princípio, outra barbaridade, contrariando uma regra, inclusive do próprio fascismo, que dizia que um contrato coletivo de trabalho nunca podia ter tratamento menos favorável que o da lei. O Código de Trabalho rompeu com esse princípio e este anteprojeto mantém, o que significa é que os patrões passam a denunciar as convenções coletivas apresentando projetos de revisão todos abaixo da lei. E o sindicato ou se recusa a negociar e os trabalhadores vão para a Lei Geral de Trabalho, ou vai negociar com base numa proposta abaixo da lei, que não é negociação, é capitulação. Há também outra medida, aliás, eu não posso deixar de referir que tudo isto que nós temos estado a falar estava no primeiro programa político do Partido Chega, que foi retirado do ar e que tem sido entusiástico apoio, tem tido dado entusiástico apoio ao governo AD, que aprovou esta lei. Há ainda a possibilidade, de facto, de permitir despedimentos sem justa causa, uma vez que a lei impede a reintegração do trabalhador. É assim, primeiro, é um desejo muito antigo dos patrões, expresso aliás pelo atual governador do Banco de Portugal, o ex-ministro de Passos Coelho, Álvaro Santos Pereira, que sustenta, e ainda sustentou muito recentemente, que é preciso revogar o artigo da Constituição que proíbe os despedimentos sem justa causa, porque essa seria a condição para a produtividade da economia portuguesa, pasme-se. E o que a lei passa a determinar é que seja possível, mesmo naqueles casos em que o trabalhador impugna o despedimento ilícito e ganha a ação, e o tribunal declara que o despedimento é ilícito, o patrão se possa opor à reintegração. Qualquer patrão e qualquer que seja a função que desempenha o trabalhador, o patrão se pode opor desde que pague a indenização, ou seja, monetariza-se, mas torna-se eficaz o despedimento. Foste ilegalmente despedido, ganhaste a ação, mas vais para a rua mesmo. António, eu tenho uma última nota que é, em alguns países onde isto se tem passado, nomeadamente os Estados Unidos, com o programa desta direita liberal e extrema-direita juntos, tem sido, depois destas avassaladoras transformações do setor privado, ir aos funcionários públicos, que aliás a líder da IEL já disse que é a sua vontade e sua proposta. O que é que tu achas em relação a isto? Eu não tenho grandes dúvidas que a seguir seguirão os trabalhadores da administração pública. Primeiro porque é já uma tendência que se vem a conhecer, a Lei Geral de Trabalho em funções públicas é um clone do Código de Trabalho, só não o é no regime da cessação do contrato de trabalho e tem sido sempre um sonho dos governos de direita conseguir essa equiparação total aplicando aos trabalhadores da administração pública, nomeadamente o regime dos despedimentos do regime laboral privado. E com todo aquele discurso que temos funcionários públicos a mais, que os funcionários públicos não fazem nada, precisam é de ser todos despedidos, não tenho grandes dúvidas de que se este anteprojeto, que vai funcionar também como um balão de ensaio para essa tentativa, digamos assim, se este passar, a seguir o que vem é um ataque em forma aos trabalhadores da administração pública. E aos reformados, porque há toda uma política agora da UE para capitalizar as reformas, ou seja, as reformas passam a estar sujeitas aos desmandos do setor financeiro e das suas bolhas, a próxima das quais tudo indica vai explodir, será a bolha da inteligência artificial, ao que parece infinitamente mais catastrófica do que do próprio a setor anterior. bancário. E é preciso assinalar também que todos os projetos de reforma laboral, desde o choque petrolífero de 73-74 e o direito de trabalho da crise ou da emergência na Europa no final dos anos 70, entre nós no final dos anos 80, depois Código de Trabalho de 2003 e as reformas laborais da Troika e agora este, assentam também sempre, para além do embaraçamento e facilitação dos despedimentos e da contratação precária, aumentar tempos de trabalho, diminuir retribuições, no ataque aos direitos sociais. E é preciso não esquecer que sob aquele discurso que é desempregado quem quer, porque são preguiçosos, fossem lá para fora, etc, etc, nós tivemos uma restrição fortíssima das prestações sociais, que é o que evita que cerca de 2 milhões de portugueses caiam na completa pobreza e que expulsaram na altura da Troika 700 mil cidadãos dessas prestações sociais. Portanto, com estas medidas é o que virá a seguir. Aliás, a ministra, que tem vindo a adotar uma tática que deve ser denunciada, porque é uma tática feita de manha e de cobardia, consistente em avançar umas coisas secundárias e depois ir de vez em quando soltando. Como aquela da amamentação, tentar distrair, é mais ou menos como a burca. Mas já deixou escorregar que tem que revisitar
as prestações sociais. E quando um personagem como este e um governo como este diz uma coisa dessas, naturalmente que os aposentados e os reformados e os idosos devem estremecer e preparar-se para lutar. Eu não te vou pedir para despires a tua pele de advogado e vestires a tua pele de dirigente e pensador político, porque nós aqui no Maio acreditamos que a política, a cultura, o trabalho estão todos juntos e sempre numa perspectiva de pensamento livre e confronto de ideias. Isto alguma vez vai poder ser derrotado sem uma forte greve geral, sem piquetes organizados, sem lutas consistentes, greves que não podem ser só decretadas, têm que ser organizadas. Para mim, aquilo que a experiência das próprias leis do trabalho e da sua evolução, da conquista da proclamação formal de direitos, sem alimentar ilusões acerca do que é essa consagração formal, o que mostra é que nunca nenhum direito foi alcançado ou sequer defendido ou salvaguardado sem uma forte luta, mas uma luta organizada dos trabalhadores e dos cidadãos em geral, mas em particular dos trabalhadores. E, portanto, acabar com as greves fofinhas e começar a pensar a sério numa greve geral, levada com consequência e com firmeza até às últimas consequências, preparada de alto a baixo da sociedade portuguesa, eu acho que é absolutamente indispensável, porque, de facto, os trabalhadores e, em geral, quem não é rico nem é milionário neste país está neste momento encostado à parede como uma espada ao pescoço. Muito obrigada, António. Nós aqui no Jornal Maio apoiamos os trabalhadores, apoiamos a cultura e apoiamos o pensamento livre. Se nos quiser apoiar, jornalmaio.org. Estaremos aqui sempre à procura de esclarecer, como penso que acabámos de fazê-lo, e esperamos ter contribuído para isso, mas sem falsas isenções. Estamos ao lado dos trabalhadores contra este pacote de contra-reforma laboral, que é uma autêntica barbárie social, não só ao trabalho, mas a todo o modo de vida, porque evidentemente quem trabalha 50 horas por semana não pode ter vida social, vida pessoal, lazer, não pode ter tempo para namorar, amar ou simplesmente contemplar a vida, que é absolutamente necessário. Até à próxima.